40 anos de jornalismo, radicado há mais de 25 anos nos Estados Unidos, Caio Blinder é um dos mais respeitados e conhecidos especialistas em assuntos e tendências globais na imprensa brasileira. Caio Blinder participa do Manhattan Connection, da Globo News, desde 1993. Então recebam com calorosos aplausos Caio Blinder. Nós demos 2 beijos hoje. Adoro! Eu adorei. Americano dá um beijo. Dizem que o mundo é uma aldeia global, mas nós temos que estar em trânsito ainda no mundo, né? Eu estou literalmente em trânsito, daqui vou para o aeroporto. Eu moro em Nova York, eu tenho que trabalhar, produzir o Manhattan Connection, né? E eu sou um gringo brasileiro gringo, e eu acho que isso é uma coisa interessante para conversar com todo mundo, porque muita gente já tem fantasia de vir morar no Brasil, e hoje tem muita gente com a fantasia de fugir para o Brasil, né? Eu confesso não saber o que recomendar para vocês. Se é melhor estar na terra do Trump ou na terra do Temer, né? Então, né? Quando você está aqui, você fantasia a nossa vida lá. Quando eu estou lá, eu fantasio a nossa vida aqui. Eu estou há 3 dias em São Paulo, eu confesso que estou a fim de ir para o aeroporto. Eu não vou mentir, né? Estou sendo cândido, né? E, claro, se eu estivesse dando uma palestra formal, uma conversa mais sedimentada, mais abrangente, eu poderia falar do destino da humanidade, o destino do Brasil, né? Mas eu acho que o interessante para mim é dar o teaser, né? Como se diz em televisão, para vocês ficarem com o gostinho na boca. Pô, tem que chamar esse cara porque ele deve ter o segredo, não da mina, né? Mas ele vai nos explicar um monte de coisa. E, então, antes de começar um papinho, vou fazer para quem viu o nosso Manhattan Connection, nós viramos agora especialistas em quiz, né? A gente faz testes, né? O Lucas Mendes sempre pega a gente ali, então eu vou me vingar, vou pegar vocês, né? Ele nos humilha no ar e não é marmelada no programa. Deixa eu fazer uma pergunta, são 2 perguntas. A primeira parece relativamente fácil. Quem aqui, nesse distinto auditório, não acredita que o homem desceu na Lua? 100% acreditam que o homem desceu na Lua. Não acredita? Uma pessoa. Né? Você acha que você está fora da média ou dentro da média? Você é uma exceção? Tem muita exceção. Agora, pergunta difícil. Quem vai me dar um chute? Quantos americanos não acreditam? Como é teu nome? Suzana. São como a Suzana. Quantos americanos, em termos percentuais, não acreditam que o homem tenha descido na Lua? Quentíssimo, parabéns. 40%. 4 em 10 não acreditam. Eu podia continuar com mais pesquisas, sabe? Como que é isso? Não é? O primeiro país do mundo, né? Tudo bem, o país que elege Trump, né? Eu sei que tem gente que apoia o Bolsonaro aqui, que os bolsonaros do Brasil agora apoiam o Trump, mas né, não, parece até uma coisa mais plausível, né? Então, isso aparentemente é chocante em 2017, né? E 40% dos americanos não acreditam, né? Então, na minha cabeça, esse é um dos maiores paradoxos dos nossos dias, né? Parece que a informação está de mão beijada para a gente. Então, nós estamos na era da informação fácil. Qualquer coisa que você quer, você vai no Google, você vai no Facebook, você vai no Twitter, você não está mais na da minha idade, e no tesouro da juventude. Né? Eu era meio pobre, eu tinha tesouro da juventude, mas eu tinha uma Barça. Né? Então você era uma pessoa de mais posse. Né? A gente conseguiu comprar o tesouro da juventude. Então esse é o paradoxo, parece muito fácil o acesso à informação. No entanto, essa informação fácil está contaminada. Então, todo mundo sabe, a grande expressão inventada no ano passado foi fake news. Então nós estamos na era da fake news. Então nós temos muita informação e fake news, sabe? Elas andam de mãos dadas, é uma relação promíscua. Então as pessoas estão cada vez mais atordoadas, não sabem o que é verdade ou mentira. Para quem acompanha o noticiário dia a dia, sabe que nos últimos dias os principais CEOs, Twitter, Google,
Facebook tiveram no Congresso americano depondo em CPIs em função desse problema, que eles aceitaram fake news em troca de publicidade. Qualquer um vai lá e você paga. Não, tudo bem, é o mercado. Então esse é um problema seríssimo, né? Isso está em jogo. Então, usando uma linguagem de mercado, informação devia ser uma commodity muito valiosa, muito respeitada, legítima, né, e de confiança. E, no entanto, não é. Né? Então, eu estou numa profissão hoje em dia em crise. Tem uma crise interna na profissão, todo mundo sabe, que é a crise da transição digital, sabe? Eu fui um cara que comecei a trabalhar com uma máquina de escrever Royal em casa. Eu fiz curso de taquigrafia na faculdade. Dá para acreditar um negócio desse? Você é do meu time, né? Mas você tinha Barça, E eu trabalhei com Telex, então eu vivi nesses mais de 40 anos de profissão essa incrível transição. Eu sou um twitteiro doente hoje em dia, à vontade, mas o que me impressiona hoje em dia é como a minha profissão está nessa crise. As pessoas não confiam na gente. Ah, você é fake news. Depende a tua cor ideológica. Se você é um cara mais conservador, se o sujeito é mais liberal, ele é fake news, e vice-versa. Então, cada um vive na sua tribo, não só política, como de informação, sabe? Isso você estende para tudo. Então, você tem uma situação hoje em dia que ficou muito saliente para quem trabalha no mundo mais financeiro. Quando tivemos a grande crise de 2008, a grande recessão, todo mundo começou a questionar analistas financeiros, agências de classificação de risco, de crédito, porque quando teve essa crise, essa bolha veio da onde? Era a bolha imobiliária. Então, todas essas instituições que fornecem análise e informação estão sendo questionadas há um bom tempo. E a gente sente isso de forma cada vez mais intensa, porque atores políticos, em qualquer lugar do mundo, resolveram transformar isso em arma política deles. Eles não gostam da informação, se não gostam é fake news. Sabe? Então, né? O que se chamava de, antigamente, um ditador não gostava de uma informação, era subversão, você é comunista. Hoje em dia você fala que é fake news. Então, eu faço parte de uma geração agora que não estou mais deprimido, e eu resolvi, nós vamos desafiar isso. Eu acho que a nossa profissão tem credibilidade, e o mundo está muito caótico, da maneira como ele é organizado em termos de informação. Você não consegue mais separar as coisas. Então, eu acho que é importante cada vez mais, num papo com pessoas, digamos, com minha experiência, background, com minha bagagem, sabe, tentar explicar as coisas que acontecem no mundo, no Brasil, e fazer essas conexões globais, e como inserir o Brasil nesse contexto. Então, a partir de agora, essa vai ser minha meta na vida, né? Aos 40 anos de profissão, eu quero tentar mostrar que minha profissão tem credibilidade, e nós somos as pessoas que conseguem organizar os fatos para as pessoas, seja em qualquer área. Então, isso na minha cabeça se alimenta todos os dias para cá, e eu quero fazer isso cada vez mais. E eu tenho uma situação curiosa, né? Eu tenho a impressão que, como se explica o mundo, tudo parece dar num círculo vicioso. Eu fui embora do Brasil em 89 para ficar 4 anos fora. Eu fui fazer justamente um doutorado na minha área de relações internacionais. Para ficar 4 anos, não deu certo, eu estou 28 fora. Né? Eu resolvi, voltei a ser jornalista, esse tipo de coisa. E é curioso que eu saí num ano extremamente histórico. Né? Eu saí no ano da queda do Muro de Berlim, que foi um ano que no mundo inteiro havia muito otimismo. Puxa, acabou esse regime nefasto, o regime soviético, a ocupação, sabe? É o triunfo do capitalismo, né? E aqui no Brasil, em 89, aconteceu uma eleição esdrúxula, a primeira eleição pós-democracia, que quem estava concorrendo era um líder sindical chamado Lula e um outsider, né? Chamado Collor, né? E eu estou aqui conversando com vocês, nós vamos ter eleição agora no Brasil, tem um Lula e o outro cara que é o Bolsonaro. Então, meu Deus, o Brasil não tem. Será que nós andamos? O Brasil é o voo da galinha, sabe? É uma coisa que eu, pessoalmente, me fico assustado. Sabe? Como você explica que o Brasil está nessa situação? Eu não vou aqui. Eu não estou preocupado com a tribo partidária de cada um, mas, sabe, é um fato, sabe? Você pode vagamente colocar, né? E os brasileiros, eu me lembro, eu não votei naquele ano, em 89, né? Como muita gente foi colocada dentro de uma escolha de Sofia, né? Como se diz num filme, um grande filme com a Meryl Streep, sabe, você tem que escolher entre esse e aquele, né? Então, é um negócio... Aí eu falo, poxa, será que o Brasil está tão ruim assim? Eu passei por isso ano passado. Eu votei na eleição americana, eu tenho dupla cidadania, sabe? Então, eu tenho um Trump de um lado, eu conheço muita gente que não gostava da Hillary,
eu estou diante de escolhas atrozes, sabe? Você descobre que no mundo inteiro você é submetido a essas situações muito complicadas, né? Que é o estado do mundo. Será que o mundo está numa situação horrorosa? Não está numa situação horrorosa. Eu acho que a gente vive dilemas, sabe? Muito complicados, né? Em função desse ritmo vertiginoso dos acontecimentos, tanto na economia como na política, sabe? Que nós estamos vendo, você pega no caso do Brasil, eu falei de crise de autoridade. O que é crise de autoridade? Você não confia no jornalista? Você não confia no analista? E em função do que acontece em vários países do mundo, você não confia literalmente nas autoridades. A crise de autoridade envolve as próprias autoridades. Então, você começa a apostar em aventureiros, em messias, salvadores da pátria, né? Alguns têm cabelo laranja, outros não têm cabelo laranja, né? Então você pode escolher onde você quiser. Então você vive essa situação de desafio muito grande, numa era que você, puxa a vida, né? Nós temos tanta informação, nós vimos essas borradas que aconteceram nos anos 30, né? Aquele sujeitinho de bigode conseguiu tomar o poder na Alemanha, dizendo que tem uma solução, 1000 anos de solução dos problemas, mas algumas pessoas são superiores às outras, né? Não sei o quê. E de repente tem um presidente americano que ele desce da escada rolante da Trump Tower em Nova York para lançar sua campanha e começa a dizer, não, para comer de conversa, eu acho que os mexicanos são estupradores, são criminosos, são não sei o quê. Não todos, mas em geral eles são. Sabe? Então, meu Deus, outra vez nós estamos com essa situação, sabe? E no Brasil a mesma coisa, essas dicotomias, seja a esquerda ou a direita, sabe? Ou você faz essas, despejando essas acentuadas divisões de classe, como mil desculpas e tergiversando sobre tudo, ou situações polêmicas, eu vou resolver tudo isso na porrada, bandido bom, bandido morto, sabe? Então é uma situação muito complicada, que deixa todo mundo muito tenso, quando você faz os paralelos, digamos, com o que aconteceu nos anos 30, né? Não estou dizendo que vai começar uma terceira guerra mundial, quem sabe, né? Daqui um ano, se acontecer, não vou estar aqui para contar para vocês como ela terminou e como começou a quarta, né, na Pedra do Einstein, vai ser com arco e flecha, né? Se tiver a quarta guerra mundial, vai ser, depois a terceira vai ser com arco e flecha entre sobreviventes. Mas, então, esse é o quadro que eu vejo de muita ansiedade, muita tensão, sabe? E eu, quando converso em palestras, é engraçado, eu estou num programa, quem acompanha o programa, tem um cara como o Diogo Mainardi, o Ricardo Amorim. Se o Diogo estivesse aqui sentado com vocês, ia dizer, não tem solução, nós estamos cada vez mais no buraco, né? E o Ricardo ia dizer, não, tem uma luz no fim do túnel, né? Eu, digamos que eu estou andando pelo túnel. Eu sou muito honesto, né? Não é que eu sou um meio termo entre esses dois personagens. Eu não gosto de dizer, será que o copo está mais vazio ou está mais cheio? Não, o copo tem as duas coisas. Eu acho que esse é a situação do que nós estamos vivendo hoje no mundo, né? E está um susto atrás do outro, né? Tem gente, eu estava conversando com o Renato um pouco antes da nossa conversa, que ele comentou que ele morava nos Estados Unidos, voltou para o Brasil, numa época que parecia hecatombe americana. Em 2007 a gente achou que o mundo ia acabar nos Estados Unidos. Vocês esqueceram que estava no momento de, como dizia o Lula, marolinha, né? A crise era marolinha, lá não era marolinha, era um tsunami desgraçado, né? Aí você volta para o Brasil, aqui a gente vai aguentando o tranco, mais ou menos, né? De repente as coisas começam a se desanuviar lá ao norte, e aí o tsunami chega, né? Parece a piada do Miguel Fernandes. No Brasil tudo chega atrasado, né? As ideias chegam com atraso, as crises chegam com atraso, né? Então, mas é isso que aconteceu. Então você vê o mundo numa situação relativamente confortável, apesar do Trump, apesar da fake news, o quadro começa a melhorar realmente no mundo inteiro. Se você pegar esse ano agora, 2017 para 2018, pela primeira vez em 10 anos, as maiores 40 economias do mundo vão crescer. Algumas vão crescer marolinha, né? Outras vão crescer um pouco melhor. Então você tem um ambiente que eu acho de muito mais oportunidades no mundo inteiro, apesar desses desafios locais, né? Que você tem em cada país, com seus problemas muito específicos. No caso do Brasil, não tem a menor dúvida que a crise brasileira, obviamente, é política. Não vou nem discutir do caso, eu não acho que a crise econômica é uma coisa, são ciclos da economia. Então você pega, por exemplo, eu errei, há um ano eu errei, né? Eu estava numa visão aterradora sobre os Estados Unidos, né? Falei, primeiro nós, com nossa credibilidade,
pouca gente imaginou que realmente o Trump ia ser eleito, nem ele acreditava. Ele foi pego de surpresa, basta ver que ele nunca teve um plano de governo, ele não tem um plano, né? É o primeiro presidente da história que governa por tweet. E a piada da semana está todo mundo apavorado, porque agora dobraram o número de caracteres de 140 para 250. Então, usando a frase mais sábia da nossa presidenta, ele vai dobrar a meta, né? Isso é um problema muito sério. Mas então a gente achou que ia ser o fim do mundo. Então, realmente, agora o pessoal que apoia o Trump, os 33% da população, essa porra, 33% da população apoia o Trump, aqui 3% apoia o Temer, mas nunca teve um presidente com taxa tão baixa de aprovação no primeiro ano de mandato como o Trump. É outro referencial. Fala, mas tá vendo, está dando tudo certo. Não é graças ao Trump, é apesar do Trump, porque tem realmente, existem tempestades perfeitas, e existem também ciclos naturais da economia que as coisas realmente avançam. Então, esse é um consolo legal para o Brasil. Que o Brasil está num momento que, se não acontecer nada de grave, sabe, uma nova operação Lava Jato, novos depoimentos bomba, sabe, ou mais incompetência atroz dos políticos, do Brasil realmente vai embarcar nessa onda, um pouco por mérito do que se faz aqui, mas eu acho que existe um ambiente benigno no mundo, apesar de tanta coisa maligna, né? Então não é que eu estou otimista ou pessimista sobre a situação, né? O Brasil tem que se aproveitar desse momento. Os sistemas do Brasil são mais complicados em relação com o Brasil se insere no mundo, né? O Brasil hoje em dia, por um tempo, era aquele rótulo de país emergente. A gente sabe que a gente passou um tempo submergindo, né? Emergente que submerge, né? Está ali meio boiando hoje em dia, né? Eu acho que a melhor metáfora do Brasil é o país boiando, né? Ele não emergiu, né? Ele boia, está boiando, né? Está boiando, sabe? E, dependendo de onde você está no espectro de otimismo ou pessimismo, você acha que é bom ou ruim, né? Eu acho bom. Eu acho, né, que eu estou vendo a situação do Brasil, eu estou longe, as pessoas aflitas, sabe? De um certo mundo que a gente frequenta, sabe, essa crise pesada de desemprego, a pessoa mais velha, né, demitida, contrata mais novo, a gente fica no desvio um tempão, né, quer todo mundo fugir agora para Lisboa, né, que eu acabei de descobrir que eles falam em Lisboa, né, Lisótima, né? Lisboa já virou Lisótima, né? Não, eu vou para Lisboa, imaginou? Não, o sonho do Brasil é se tornar um imenso Portugal, né? Para você saber. E é uma coisa curiosa, que Portugal, o país estava acabado há 10 anos, hoje virou a utopia brasileira, né? Então eu acho que tem que olhar para frente, né? Eu acho que o maior pavor do mundo é a chamada, eu falei utopia, né? Portugal, por exemplo, o drama do mundo hoje em dia são as utopias regressivas, que a gente chama de utopias regressivas, uma linguagem um pouco chata, de quase acadêmico que eu fui. O que é uma utopia regressiva? Não, eu quero voltar como era antes. Eu era feliz e você não sabia, você era feliz. Sabe, não, o que é bom, sabe, voltar a ser como o teu fala. Não, nós temos que ter outra vez mina de carvão. Nós vamos salvar a economia americana. Como vai salvar a economia americana com mina de carvão? Isso não existe mais. Ou sabe, as soluções, sabe, essa coisa maluca que eu particularmente acho do Bolsonaro, que é uma mistura de gás com Dilma. Sabe? É uma mutação terrível, sabe? As políticas que ele quer fazer de intervencionismo na economia, sabe? E aquela coisa também de lei e ordem, sabe? Não dá, né? Não é por aí que você... Lei e ordem é outra coisa. Lei e ordem são instituições fortes, sabe? Você não resolve o teu problema com o Messias, Salvador da Pátria, em qualquer lugar do mundo. Você não quer um caudilho. Você quer lei e ordem no sentido realmente amplo da expressão, sabe? E se você mora lá fora, talvez seja a coisa mais positiva que se fala do Brasil, que foi realmente, sabe aqui, que foi realmente o poder do judiciário realmente de trabalhar de forma mais independente e atuante, sabe? Contra a corrupção, sabe? A transgressão ficou mais complicada. Você não vai transgredir tanto hoje em dia, não por uma questão só ética, mas com medo de ser pego, sabe? Então, que já é um sucesso, né? Eu acho que em teoria racional dos jogos é até bom. Não vou fazer isso porque se eu for ser pego. Não é porque eu acho que é errado. Então, sabe, não estou dizendo que vai acontecer, nós vamos demorar um tempinho, né? Para ver os efeitos disso, né? Como a gente fala em fake news, tem uma frase fake news que é muito conhecida na história, que não foi verdade, mas vale pela citação. Perguntaram para o primeiro-ministro chinês, comunista, o Xu Enlai, né, em 1974, né? Mas escuta, o que você acha da Revolução Francesa?
Ele respondeu, muito cedo para saber. Ele não falou isso, mas então é uma frase, pô, vai demorar para a gente saber como as coisas vão acontecer. Mas o que eu acho importante é trabalhar com fatos, né? Eu citei o Schoenheier, vou citar uma pessoa que eu gosto mais, que é um ex-presidente americano, John Adams, foi um dos pais fundadores da pátria americana. Ele tem uma história incrível, que antes da independência americana, ele já era a favor da independência, e teve um motim em Boston, a cidade dele, em que algumas pessoas mataram alguns soldados ingleses. E ele falou, todo mundo tem direito à defesa, né? E ele foi defender os soldados ingleses, embora isso tenha sido um pouco antes da guerra de independência, ele conseguiu ganhar a causa, né? E aí, por que você ganhou a causa? Ele falou, fatos são teimosos. Ele tinha os fatos do lado dele. Os fatos são teimosos, são coisas teimosas. Ele falou, ou seja, eu estava com os fatos do meu lado e eu ganhei. Sabe, numa situação de lei e ordem, realmente no sentido puro da palavra, se o direito foi respeitado, de defesa, de julgamento, ele ganhou o caso. Sabe? Então, essa é a minha frase hoje, na minha profissão, é que eu uso como meu slogan. Fatos são teimosos. Você tem que trabalhar com fatos para você, a partir daí, guiar sua vida, seja profissional, seja pessoal. Sabe? Então, é por esse tipo de caminho que eu quero guiar um papo de palestra, sabe? Trazer um pouco da pincelada sobre o mundo e encaixar o Brasil dentro desse contexto, né? Bem, eu estou olhando o relógio, né? E fatos são teimosos. E meu avião sai hoje à noite. E meu avião sai. Então eu não vou poder falar muito, embora eu quero fazer uma coisa que eu acho legal, sabe? Eu acho que papo... Eu trabalho num programa chamado Manhattan Connection, que eu acho que a essência é a conexão, é uma interatividade. Então, ao invés de falar mais uns 10 minutos, eu poderia falar aqui mais umas 2 horas, numa boa, sabe? Ficar jogando um monte de coisa, deixar vocês confusos. O que esse cara falou afinal? Né? Eu queria umas 2 perguntas. Mas não pergunta para mim se o homem desceu na lua. Ele desceu. Você quer perguntar se ele desceu na lua? Você tem provas que ele não desceu? Então, pode ser uma pergunta como começou minha carreira, como terminou minha carreira, o futuro do Trump, né, não sei o quê, se vai ter impeachment do Trump. Né? Eu errei que ele não ia ser eleito, então eu vou ficar com medo. Eu queria saber o seu melhor palpite para a futura das eleições da gente. Eu vou falar hoje, hein? Tá tudo gravado? Tá tudo gravado? Puxa vida, eu comecei minha cascata, né, falando da nossa credibilidade. Mas eu sou um cara que no Manhattan Connection sempre botou o pescocinho, né, para fora. Eu acho que tem que dar uma arriscada. Hoje em dia eu estou achando que o Alckmin tem chance. Ele está achando que tem chance. Eu acho que o Hulk não decola. Não, eu acho que é mais, né? E agora, obviamente, o Bolsonaro e Lula, um torce para o outro. Está na raia, né? Porque um precisa do outro. Um apoia do outro ali, né? Para irem para o segundo turno, né? Então, eu não revelo em quem eu voto. Eu acho que isso é meu direito à privacidade, né? Mas pode ser, há situações que eu não votaria em ninguém. Eu não vou dizer quem eu voto, mas pode ser que eu não voto em ninguém, né? Que eu nunca passaria por essa situação, mas eu acho que em função, eu falo isso muito em torno de um certo cansaço com loucuras, sabe? E por incrível que pareça, a gente sentiu isso, por isso que eu acho que é interessante saber fazer as conexões globais. Nós vimos isso na Europa. Veio o Trump, né? A hora do outsider, sabe? Então o próprio Bolsonaro adora se fantasiar, só falta ter o cabelo laranja, né? Ele twitta, o Bolsonaro twitta, né? Ele é bom mesmo, né? Os filhos, é verdade, né? Aliás, os filhos do Trump tweetam cada besteira, né? Que é um negócio. Ali é tal pai, tal filho, né? Então, um pior que o outro. Mas, então você achou que na Europa ia ter essa onda trumpesca, que é mistura de Trump com dantesco, que eu chamo, trumpesca. E não aconteceu, as coisas se acalmaram, veio Macron, sabe, eleito na França, um cara meio de centro, sabe, Angela Merkel, a minha querida Angela Frau Merkel, reeleita na Alemanha, sabe, as coisas um pouco mais tranquilas, sabe. Então se mostrou que a Europa se assustou com o Trump. Então esses aventureirismos, né,
as pessoas se assustam. Então eu acho pessoalmente, então foram coisas óbvias no Brasil, sabe? Eu acho que o Alckmin jogou muito bem, permitindo que o cavalo paraguaio Dória saísse na frente, sabe? Ele, né, não tem para onde ir, o Dória. Então eu acho que o Alckmin quietinho, a não ser que surja realmente um negócio tão explosivo, de envolvimento dele em Operação Lava Jato, outra coisa do gênero, mas o Brasil está um pouquinho, ou bastante anestesiado, eu acho. Acho que existe um pacto entre a sociedade e o sistema hoje em dia. Por exemplo, vamos deixar o Temer fechar, vamos deixar ele acabar o governo dele, sabe? Para que mais confusão? Estou me animando, eu não posso me animar porque eu tenho que ir para o aeroporto. Qual é a visão que o mundo tem hoje sobre o Brasil, sobre o aspecto político e econômico? Boa, a pergunta que eu sempre, né, que é a pergunta inevitável para o meu caso. Eu acho que... Oi? Se puder encaixar na pergunta, Fala. você vê também os brasileiros que vão buscar vida em outro país, até a questão de imigração dos brasileiros. Tá bom. Você falou disso de Aldeia. Tá. Sobre a primeira. O Brasil é muito grande. Você não pode privar do Brasil como um mercado. E é uma potência de tamanho médio, com importância geopolítica pequena, mas com importância econômica grande, né? Então você não pode privar do Brasil. O que está acontecendo é uma coisa muito histórica, que eu acho que é um tema muito interessante, que é o seguinte: o Brasil é um país muito vulnerável, tem uma crise econômica muito profunda, e se você pegar os grandes interesses geoeconômicos e também geopolíticos da China, o Brasil é uma prioridade realmente de primeira classe. E os chineses estão a fim de investir adoidado aqui, né? E isso passou realmente a preocupar os americanos, por razões econômicas e meio eles são o quintal nosso, né? E uma coisa que eu acho que é um debate que deve crescer muito no Brasil, sabe? Que era muito comum um jargão da esquerda, né? O imperialismo yankee, né? Mas eu acho que essa preocupação com esse avanço chinês vai unir gente tanto de esquerda como de direita, mais inclusive de direita. O próprio Bolsonaro, eu só falei mal dele até agora, e tem até posições que ele alerta sobre esse perigo que eu acho muito positivas, né? E vai ter, eu acho que existe essa preocupação com a economia e ao mesmo tempo lá fora existe muito fascínio por alguém como o Sérgio Moro. Ele é um herói, sabe? Eu assisti uma palestra do Sérgio Moro na Colômbia, na universidade, tinha muito brasileiro, tinha uns 3 bobões, fora Moro, fora Temer, né? Mas no geral, os americanos, eu participei de uma conversa mais fechada com os principais professores de Colômbia, sabe? O Moro realmente é um novo paradigma do novo Brasil, né? Então eu acho que nesse sentido, sabe, eu acho que o copo, você vai dizer, está na média, né? O copo do Brasil está na média, mas em função, sabe, a crise criou oportunidades e o surgimento de novas maneiras de lidar com os desafios, que é o caso como o Moro, né? Sobre os brasileiros, eu sou filho de imigrante, tá? Eu sou filho de neto de imigrante, sabe? Eu sou a favor de imigração, sabe? Eu acho que eu acho pavor o Trump. Eu acho que o mundo se faz com pontes e não com muros. Muros só para bandido na prisão, mas para a cidadania eu tenho direito, sabe? Como cidadão de morar onde você quiser. Sabe? O mundo está cada vez mais fechado com essa xenofobia do Trump. Se o brasileiro quiser ir embora, vai embora, sabe? Os espanhóis foram embora. Então, portugueses, eu conheço muitos Estados Unidos, eu conheço tudo quanto é lugar. Tem português em tudo quanto é lugar que você vai. Eu conheço muito o Havaí. Sabia que tem português adoidado no Havaí? No Havaí tem português, que não acaba mais, sabe? Então eles foram embora, sabe? Você vai embora em busca de oportunidades porque está numa crise. Sabe? A família, meus avós já fugindo da Europa, sabe? Então, agora o que eu acho grave para o Brasil é quem está indo embora. É o brain drain. Aí sim é um problema seríssimo, sabe? Você fala o português que fugiu, é o cara né, que vinha lá da aldeia dele, lá do vilarejo dele, não sei de onde, foi para tudo quanto é lado, o camponês italiano que veio do Brasil no final do século XIX, o japonês e tal. No caso do Brasil, o Brasil está perdendo o que tem de melhor, sabe? Então, mas você vai por um muro, o contrário do muro do Trump, né? Não para que as pessoas entrem, mas que as pessoas não saiam do Brasil, só tem uma maneira de impedir isso, para o Brasil melhorar. E a gente viu isso na Europa, a gente sabia, digamos, lembra, uns 10 anos atrás, as manchetes, espanhol, os arquitetos espanhóis vêm para o Brasil, não sei o que, está melhorando.
estão voltando, sabe? Então, eu acho que é uma tendência, mas é fantasioso, né? Essa coisa que é tão mole. Número 1, porque é difícil. E número 2, porque, especialmente na Europa, menos nos Estados Unidos, há tendências de muita hostilidade contra isso. Muito, mas é muito mais do que você imagina. Você vê, agora domingo teve uma manifestação na Polônia, sabe? 60 mil pessoas contra estrangeiros, contra árabes, contra judeus, sabe? Então, a Europa tem esses fluxos contra fluxos. Ela, às vezes, é aquela super Europa que a União Europeia inventou, né? A Europa que todo mundo sonhou, sem fronteiras, ela está mais fechada. Quando os brasileiros querem ir embora, o mundo está mais fechado. Cadê a Sandra? Acho que eu tenho que ir embora. Uma coisa uma curiosidade dos 25 anos de Manhattan Connection, alguma briga de vocês, alguma coisa assim? Como você possa contar? Eu acho que o nosso programa, a gente tem uma brincadeira, acho que o Lucas já falou isso em entrevista, né? Tem muito tempo na minha vida, a primeira coisa que eu via de manhã, quando tomava o café, era a cotação do dólar. Porque a gente é o programa no exterior e o dólar sempre assustou a gente. E nós temos uma raiva desgraçada do Lula. Tá vendo como eu sou salomônico? Deu um cacete no Bolsonaro, agora tá nunca gostei do Lula, né? Eu nunca fui de extrema esquerda, nem de jovem. Quando era pequenininho também, mas eu tenho agora. Quando o Lula foi eleito em 2002, o dólar disparou. Foi para 4, né? Nosso programa ficou no purgatório 2, 3 meses, sabe? E foi graças ao público e a própria, dentro da Globo, a gente ficou ali, a ideia era acabar. Culpa do Lula. Então, é o seguinte, né? Quando eu vejo há umas 3 semanas, né? O pessoal de mercado adora, né? Fazer especulação, né? Tem umas manchetes no Brasil, não sei quem falou assim, se Lula for eleito, o dólar vai ser. Não, essa vez não. Tá maluco, né? Quase que era cadeira, né? Então, mas eu acho que é isso. Eu acho que, por incrível que pareça, essa minha situação, sabe, conversando com o Brasil que vai para fora, é uma situação muito peculiar a minha. Tem gente como o Renan, que é brasileiro e foi trabalhar no mercado americano. Eu quase entrei no mercado americano, pensei em vida acadêmica. Quando eu fui fazer o doutorado, eu dei aula, não tenho realmente muita paciência, voltei ao meu vício. Tá vendo, mano? Meu vício é falar, seja E eu sou um brasileiro que vive nos Estados Unidos, mas eu vivo do Brasil. Sabe? Então nada de Lula. Pessoal, eu posso voltar, mas eu preciso ir embora. Eu preciso voltar para ir para o aeroporto. Quer que eu fique mais? Não posso. E a vez do Renato. Obrigado.